É o seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas, edição de meio de semana, quarta-feira, 28 de setembro de 2022. É dia de São Lourenço Ruiz, São Venceslau e Santa Eustóquia. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia a 26ª Semana do Tempo Comum. Bem, vamos a outras informações. A fase da Lua, que começou no dia 25 às 18h54, é nova. Estamos no 271º dia do ano. Faltam 94 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro, às 22h03. Setembro é o 9º mês do ano. Tem 30 dias. Termina na sexta-feira. É o mês consagrado à Bíblia, mês da pátria, independência ou morte. É o Brasil fazendo 200 anos da independência. 200 anos de nação, de povo com liberdade. Também este mês nós comemoramos o trânsito, a Semana do Trânsito. Comemoramos a TV brasileira, o rádio, a árvore. Tem várias comemorações que nós lembramos neste mês. Bem, vamos lá, dia 28, o que temos aqui? É dia de São Venceslau, já falei? Já. É dia do hidrógrafo, eu não falei ainda. Dia Internacional do Acesso Universal à Informação. Dia Mundial de Luta contra a Raiva. Então, são algumas comemorações importantes que eu passo para vocês. É sempre bom nós termos essas informações. Vamos a alguns indicadores da economia brasileira. Alguns indicadores eu tenho aqui. Salário mínimo nacional vale R$ 1.212. Temos a taxa Selic 13,75% ao ano. Então, são informações que eu gostaria de passar para vocês. E a inflação em queda, hein? Que bom! Inflação, graças a Deus, em queda, 8,73% ao ano. A inflação medida pelo IPCA do IBGE, tá bom? Agora eu quero fazer aqui uma reflexão junto com todos vocês. Pense nisso. O celular pode virar um vício? Pode. A televisão também. Fique alguns dias sem ligar o televisor. Faça experiência. O sexo e muitas outras coisas, como o jogo, o cigarro, o remédio, podem virar um vício também, uma dependência. Em tudo, devemos buscar o equilíbrio, o autodomínio. Agora vamos falar de eleições 2022. Saiba como encontrar o local de votação no dia do pleito, hein? Ou para o dia do pleito, dia 2 de outubro, domingo próximo. Dia 2 de outubro, agora, domingo. Primeiro turno das eleições. Mais de 156 milhões de brasileiros estarão aptos a comparecer às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. O eleitor pode consultar com antecedência o local de votação e evitar transtornos. No site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o cidadão pode fazer a busca, devendo informar o número do CPF ou do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. O resultado indicará os números da zona eleitoral, da seção e o endereço do local de votação. A mesma busca também pode ser feita nos sites dos tribunais regionais. Pelo aplicativo e-Título, além de saber o local de votação, o eleitor também pode ativar a localização do celular e ser guiado até a zona eleitoral por meio de um mapa virtual.
Para o eleitor que tem sua biometria cadastrada, o e-título também serve como documento de identificação para votar, substituindo o título de papel ou outro documento de identificação com foto. Segundo o TSE, cerca de 118 milhões de pessoas, número correspondente a 75% do eleitorado, estão cadastrados pela biometria. Quem tiver interesse pode baixar gratuitamente a ferramenta, que está disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais Apple e Android. Em 1º de outubro, dia anterior ao primeiro turno, o download do aplicativo será suspenso e liberado somente no dia seguinte ao pleito. No segundo turno, será possível baixar o aplicativo somente até 29 de outubro, data anterior ao segundo turno. A última opção para consultar o local de votação é utilizar o chatbot do TSE. Para acessar o assistente virtual, o eleitor pode salvar o número mais 5561 9637 1078 na lista de contatos do WhatsApp e iniciar a conversa virtual com o aplicativo. Notícia da Agência Brasil. Manchetes do jornal A Tribuna de terça-feira, 27 de setembro de 2022. Olha, o jornal A Tribuna é o único que circula de forma impressa no Espírito Santo, nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Por isso eu faço a divulgação aqui, porque tem muitos amigos meus que consomem o material impresso. Novidades para o Dia das Crianças. O mês das crianças está chegando, o mês de outubro. Hora de Pedro na seleção. Lojas abrem hoje 1.361 vagas para trabalhar na Black Friday. Eleições 2022. Reforço na segurança do eleitor e resultado mais rápido no domingo. No dia das eleições vão atuar as polícias civil, federal, militar, rodoviária federal, corpo de bombeiros e guardas municipais. Servidora do TRE do Espírito Santo, Roslane Marroque, testa urna preparada. Votação será em horário unificado para agilizar a apuração. É uma legenda de fotografia de capa do jornal de terça. Novo método anticoncepcional para homens. Mais de 3 anos para recuperar parque após incêndio. Fogo destruiu 600 hectares do Parque Paulo César Vinha. Coluna de religião em A Tribuna. Pastora Viviane Martinello lança livro para que as mulheres compreendam o quanto elas são fortes e corajosas. Futebol, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A. Conclusão da rodada nesta quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Jogam hoje Fluminense e Juventude no Maracanã, às 19 horas. Corinthians e Atlético Goianiense no Neoquímica Arena, 19 horas. Fortaleza e Flamengo no Castelão, também 19 horas. Coritiba e Ceará no Couto Pereira, no mesmo horário. Cuiabá e América Mineiro na Arena Pantanal, às 21 horas. Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão, às 21h45. Tem mais ainda? Tem mais, tem Internacional e Bragantino no Beira-Rio, no mesmo horário. E Goiás e Botafogo na Serrinha, às 21h45. Olha, na minha opinião, o Palmeiras será o campeão nacional. O campeão, não tem jeito. Essa é a minha opinião, né? O Palmeiras segue líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Ele tem 57 pontos. O segundo lugar é do Internacional, que tem 49. À frente do Fluminense, com 48 em terceiro lugar. Quarto colocado é o Flamengo com 45. Tem mais notícias sobre a eleição? Vamos lá. Horário eleitoral termina nesta quinta-feira, hein? Olha, termina na quinta, nesta quinta. Termina o horário, graças a Deus. Horário eleitoral na TV, no rádio, né? Porque, não sei. Eu não acho que é uma propaganda válida, não. Para mim, não teria que ter horário obrigatório. Eu sou contra. Olha, o horário de propaganda política no rádio e na televisão para o primeiro turno das eleições 2022
Começou na sexta-feira, 26 de agosto de 2022 e terminará nesta quinta-feira, dia 29 de setembro. Pela regra, só têm direito ao horário eleitoral os partidos políticos que obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Na hipótese de concorrer ao segundo turno para o cargo de presidente da República, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, irá elaborar nova previsão. No âmbito geral, o período oficial de campanha eleitoral dos candidatos registrados para disputar as eleições de 2022 começou em 16 de agosto, nas ruas, nas casas, nos estabelecimentos, nas visitas às fábricas. Começou então nesse dia, 16 de agosto. Estão liberados comícios, caminhadas, distribuição de panfletos e propaganda na internet, não é? Então, é importante a gente registrar isso, não é? É sempre importante nós termos essa informação aqui. Vamos lá, deixa eu ver o que tem mais para falar. Chances de emprego, atenção, chances de emprego. Você está procurando emprego? No Cine tem 81 vagas para trabalhar, segundo eu pesquisei na terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. As vagas são 20 para servente de reflorestamento, 10 para movimentador de mercadorias, 5 para auxiliar florestal, 3 vagas para ajudante de obras, 3 vagas para ajudante de eletricista, 3 vagas para instalador de painel solar, 3 para nutricionista, 3 vagas para pedreiros, entre outras. Olha, muitas vagas, hein? 81 vagas no Cine de Colatina. Telefone 3721-7102, endereço físico Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. Confira missas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Vamos ver qual é a programação desta quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. 19 horas na Catedral de Colatina, tem missa presidida pelo Padre Paulo Barbosa. Ok? Então, se você vai assistir à missa, saiba que será presidida pelo Padre Paulo Barbosa. O telefone da Secretaria Paroquial é 2102-5010. Funciona na entrada da Catedral no horário das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Na Paróquia Santa Clara tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, no bairro São Judas Tadeu. Missas diariamente de segunda a sábado às 7 horas e domingos às 8 horas. Telefone 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. O telefone é 99507-2251 para você se informar. Agora vamos a notícias rapidinhas. Vamos lá, hein? Queda do custo de vida. Prévia do IBGE registra deflação. A inflação caindo cada vez mais. Deflação para setembro. Então, a prévia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está prevendo deflação de 0,37%. Transportadores de carga e passageiros, auxílios caminhoneiro e taxista podem ser requeridos até 10 de outubro, hein? Atenção, meus amigos dos caminhões e dos táxis, até 10 de outubro para requerer. Portaria autoriza consignado para beneficiário do Auxílio Brasil. Olha aí, você que é beneficiário, o limite máximo de juros cobrado será de 3,5% ao mês para você que tem o Auxílio Brasil. Web Brasil, internet no Brasil, olha que notícia boa. O Brasil atinge 5 milhões de páginas na internet com domínio.br.
Com o resultado, .br se firma na 5ª posição entre códigos de países. Polícia Nacional, olha, a Polícia Federal desarticula quadrilha envolvida em fraude por pirâmide financeira. E agora vamos falar daquele crime conhecido como cangaço. Foram presos suspeitos de integrar quadrilha que assaltou bancos no Rio de Janeiro. As investigações apontam um dos presos como integrante do grupo responsável pela recente onda de explosões em agências bancárias na modalidade chamada de novo cangaço. Parabéns à polícia pelo seu trabalho, hein? Internacionais, fenômeno natural. É furacão, hein? Deixa eu ver se é furacão mesmo, é isso mesmo. Nos Estados Unidos, a Flórida se prepara para a chegada do furacão Ian. Sabotagem, será que houve sabotagem na guerra entre Rússia e Ucrânia? Olha, vazamentos misteriosos atingem gasodutos submarinos russos. A Rússia afirma que vazamento na rede é motivo de preocupação e sabotagem é causa possível. Países europeus se mobilizam para investigar. Agora eu tenho aqui notícias sobre preços. Eu faço minha pesquisa, né, de preços antes de adquirir produtos para o meu lar e passo para vocês onde eu comprei. Olha aqui, eu comprei mortadela tradicional da marca Saborear, o quilo, por R$ 7,49. Comprei no Oba Supermercados, na rua Alexandre Calmon, número 107, no centro de Colatina. Olha também, no mesmo local, leite Damari Integral, leite da marca Damari Integral, R$ 4,99. Agora, num supermercado vizinho, o Lavagnoli, tem leite por R$ 4,89, 10 centavos a menos. Integral, semi-desnatado e o desnatado da marca Celita, R$ 4,89. É isso mesmo. E também tem o leite semidesnatado Parmalat, R$ 4,59, semidesnatado, tá bom? No Lavagnoli, que fica ao lado. O que mais? A loja do chocolate, na rua Alexandre Calmon. Fondant de leite, 800 gramas, R$ 13,99. E também um molecão. E a mariola, R$ 10,99, 900 gramas. O fondant, 800 gramas. Mariola, R$ 10,99, 900 gramas. Balas, 525 gramas, R$ 6,49. Olha, a gasolina mais barata em Colatina eu encontrei por R$ 5,25 no posto Anacleto, bairro Córrego do Ouro, Carlos Germano Naumann, em frente ao Oba Atacado. Na zona norte de Colatina, bairro São Silvano, Grande São Silvano, eu encontrei por R$ 5,27 o litro da gasolina no posto São Francisco, bairro Lacê, Rua Bolívar de Abreu, Praça Fidelis Ferrari, ok? Mercado do Café no fechamento dos negócios na terça-feira, 27 de setembro de 2022, no Centro de Comércio de Café de Vitória. O café Arábica Bebida Dura, R$ 1.215. Arábica Bebida Rio, R$ 1.030. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 717. O preço no atacado da saca de 60 quilos do produto em grão. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,07%, cotado a R$ 5,37. A Bolsa de Valores, a B3, teve baixa de 0,6%, totalizando 108.376 pontos. Agora, notícia boa: seleção vence de goleada. É o futebol verde e amarelo. O Brasil goleou por 5-1 a seleção da Tunísia no último amistoso antes da Copa do Mundo.
realizado na terça-feira, 27 de setembro. A lista final de convocados para a Copa do Mundo no Catar sairá em 7 de novembro, hein? Olha, foram 2 gols de Rafinha, um de Neymar de pênalti e um do capixaba Richarlison. Pedro completou o placar marcando seu primeiro gol com a camisa verde e amarela. Anteriormente, a seleção já havia vencido de goleada Gana por 3-0. Chuva e 8 quilômetros de lentidão no trânsito em São Paulo. Olha, a partir desta quarta-feira, chuvas fortes estão previstas para todo o estado de São Paulo. Na terça-feira, dia 27 à tarde, já houve 8 quilômetros de lentidão no trânsito em determinado momento. Pessoas ficaram ilhadas na capital paulista por causa da chuva. Você já viu? A Mega Sena está em 200 milhões. Quem gosta de aposta fica maluco, no bom sentido, né? Fica alvoroçado, fica agitado. É o concurso 2523 da Mega Sena, realizado no último sábado, dia 24 de setembro de 2022, no Espaço da Sorte, em São Paulo, na Avenida Paulista, número 750, não teve acertador para 6 dezenas. Os números sorteados foram 01, 10, 27, 36, 37 e 45. O próximo concurso 2524 será nesta quarta-feira, dia 28 de setembro. Estima-se um prêmio de 200 milhões de reais. É um prêmio digno de Mega da Virada, né? Já existe, inclusive, um acumulado superior a 169 milhões de reais. A Quina teve 294 ganhadores. Cada ganhador receberá R$ 44.862 reais. Os 20.572 acertadores da quadra terão um prêmio individual de R$ 915 reais. Olha, a arrecadação foi superior a R$ 228.765.000 reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas da quarta-feira. Então, quem gosta de apostar, né? Olha, a Igreja Católica vivencia 26ª semana do Tempo Comum e Padre Valdeci orienta sobre eleições 2022. Votar em quem apoia a família, que seja anti-drogas e também que apoie a Igreja, o Evangelho. Na missa das 7 horas, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, no domingo 25 de setembro de 2022, o padre José Valdeci Romão, pároco local, informou que no mês de outubro próximo serão realizados 2 importantes eventos na paróquia central. Estão sendo preparados o encontro de gestantes e o encontro de viúvos. Os interessados em participar já podem procurar a secretaria. O telefone é 0 operadora 27 2102 5010. Outra informação para os tutores de animais, os proprietários de animais: no dia 4 de outubro, ao fim da missa, haverá bênção para os bichos de estimação na catedral, hein? E está ocorrendo também uma exposição sobre a Bíblia no edifício João Paulo II, já que este é o mês dedicado ao livro sagrado. Agora vamos à homilia do padre na missa das 7 horas de domingo. Eu colhi algumas informações de sua longa homilia, longa e importante homilia. Ele fez uma homilia belíssima. O padre Valdeci, para isso, é muito especial. Olha, na homilia o padre lembrou que um dos lugares para ler e acolher a palavra de Deus é a liturgia dominical. Sobre os textos bíblicos do dia, diz que a parábola do rico e Lázaro fecha um ciclo de 3 domingos em que o Senhor trata da misericórdia e economia do reino. Na primeira leitura, o profeta Amós fala dos poderosos que vivem na fartura e banquetes e esquecem dos necessitados. Por isso foram para o exílio. O povo judeu foi para o exílio, né? Puxa vida, né? Os hebreus, eles tiveram esse castigo praticamente, né? Por isso os hebreus foram para o exílio, pois não prestaram atenção aos sinais dos tempos. No domingo anterior, Jesus orientou
usar o dinheiro injusto, né, aquela parábola do administrador infiel, usar o dinheiro injusto para fazer amizades. E é um recado aos fariseus, muito ciosos de sua fé, mas com muito amor ao dinheiro também. O mestre mostra a parábola do rico e Lázaro a fim de lhes dar um choque de realidade. O texto diz que Lázaro vivia à porta do rico, que fazia festa todo dia e não dava atenção ao pobre que ficava na porta. É uma catequese sobre a escatologia, ou seja, as últimas coisas da nossa vida, né? É um termo teológico, as últimas coisas, espiritualmente falando, e a realidade que nos espera após esta vida terrena. O rico não é condenado por ter dinheiro, mas porque ele prescinde de Deus, não usa o dinheiro para fazer amigos. O pecado dele é a indiferença para com aquele pobre que estava à sua porta, ou seja, sua falta de solidariedade. Só o pobre tem nome nessa parábola, chama-se Lázaro, que significa Deus protege. Já o rico não tem nome na história, pois já o tem na sociedade, ele é rico, né, famoso. Assim como na parábola, devemos escutar os ensinamentos de Moisés e dos profetas aqui nessa peregrinação terrestre, tendo em vista que após a morte a situação será irreversível. Agora é o tempo de conversão, na prática da caridade, do amor fraterno. Depois desta vida, o abismo entre o céu, a região de sossego, e o inferno, região de tormentos, prevalecerá. O abismo vai prevalecer após essa nossa passagem aqui. Aqui é o tempo do pedido de perdão, do arrependimento, da reconciliação com Deus. O sacerdote alertou os fiéis para os acontecimentos do mundo de hoje, quando se vê uma campanha de descristianização. Verdade. Um crescente paganismo, um crescente ateísmo, um diferentismo religioso. Algo bastante perigoso, pois é um movimento que vai crescendo, inclusive na área política. Ele criticou os políticos que defendem regimes que prendem padres e freiras em tempos obscuros para a fé. Olha, o presbítero orientou os católicos para que votem corretamente no próximo domingo, dia 2 de outubro de 2022, quando haverá eleição para presidente da República, governador, senador, deputados. É o momento em que a sociedade delega pessoas para agir em seu nome. Quando você vota, você coloca uma pessoa lá para agir em seu nome. O eleitor concorda com as ideias que o candidato defende ao votar nele. Então, quando você vota em alguém, você está concordando com as coisas que ele pensa. Por isso é necessário verificar se o passado do candidato é de honestidade. Será que você deixaria esse candidato em quem você vai votar tomar conta do seu dinheiro, do seu cofre, das suas joias, do seu imóvel? Você deixaria ele tomar conta? Não devemos votar em candidatos que são contra a família, não. Contra a família, recuse esses candidatos. Não devemos votar em candidatos que são a favor de drogas, não. Recuse esses candidatos. O clérigo enfatizou que já viu numa comunidade terapêutica o sofrimento dos que sofrem com os entorpecentes, as drogas, e desejou que todos escolham candidatos conscientes, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, com a família, que sejam antidrogas. Candidatos que tenham moral, né? Que não roubem. Pelo amor de Deus. Queda de preço agora, vamos falar de queda de preço. A Anatel determina o repasse da redução do ICMS ao cliente da telefonia e internet. Hein? Devolução deve ser feita em até 15 dias. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determinou às prestadoras de serviços de telecomunicações o repasse imediato aos consumidores da redução das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Então, tem que cair
né, a tarifa do telefone. Tem que cair. O presidente Jair Bolsonaro conseguiu aí uma aprovação no Congresso de uma redução do ICMS. Então, se reduz o imposto, tem que cair, né? Redução do ICMS que é cobrado pelo governo do estado. Moradores de rua e andarilhos em Colatina. Olha, aparentemente a zona urbana de Colatina está com um número maior de andarilhos e moradores em situação de rua. A Praça Sol Poente e imediações das ruas Advalter Ribeiro Soares, Florisvaldo Caetano, Travessa Michel Dalla e o calçadão da Avenida Beira Rio são pontos em que os homens e mulheres nessa situação circulam. Um morador deparou-se com um jovem dormindo debaixo de uma escada pela qual passou num beco que dá acesso às ruas Florisvaldo Caetano e Advalter Ribeiro Soares, no bairro Pôr do Sol ali, debaixo da escada. A pessoa tomou até um susto. Num canteiro da rua Luiz Dalla Bernardina, no centro, ao lado da Praça Sol Poente, uma mulher mora numa barraca de camping, num canteiro, hein? Num canteiro. Situação difícil, né? Morar numa barraca de camping. Vamos à pesquisa informal de preços agora. Você quer saber, né? Olha, tratamento odontológico, R$ 1.500, hein? Tratamento com obturação em 6 dentes. Todo mundo fala que o tratamento dentário é caro, né? R$ 1.500 um tratamento odontológico com obturação em 6 dentes. Foi no COP, Centro Odontológico do Povo Limitada, na Avenida Getúlio Vargas, número 346, primeiro andar, no centro de Colatina. É uma clínica, né, que funciona na Praça Municipal de Colatina. Olha, compras, mercadoria, eu comprei. Todo mundo sabe, quem me segue já sabe, que eu sempre pesquiso antes de comprar algum produto para minha casa. Eu pesquiso em 2 a 3 estabelecimentos. Quando eu encontro o preço mais baixo, eu compro e digo para vocês onde foi que eu comprei. Eu comprei, por exemplo, coxa de frango Uniabes, o quilo, R$ 9,98 no Supermercado Romano, Praça Dom Pedro I, número 70, bairro Vila Nova, hein? Comprei também queijo de soro de leite, da marca Sensação, o quilo, R$ 19,99. Foi no Supermercado Casa Grande no último sábado. Foi sábado ou sexta? Foi na sexta-feira, dia 23. Então, tem mais ainda? Comprei cola instantânea, adesivo instantâneo. Você já comprou alguma vez? Tem viscosidade média, serve para metais, papéis, madeiras, porcelanas, borrachas, plásticos, cortiças e outros. A marca Tec Bond Saint-Gobain. 20 gramas, paguei R$ 8,90 no tubinho com 20 gramas. Comprei na Casfer ferragens, parafusos, máquinas e ferramentas na Avenida Presidente Kennedy, número 12, bairro Vila Nova, Colatina. O telefone 999370936 e 30469693. É uma nova loja, né? Eu não conhecia essa loja. Casfer, ferragens, parafusos, máquinas e ferramentas, na Avenida Presidente Kennedy, bairro Vila Nova, lá no começo da Avenida Presidente Kennedy. Vamos a outra informação. Nota de Colatina. Ruas com paralelepípedos ninguém merece, hein? Prejudicam moradores e motoristas. Muitas vias públicas de Colatina carecem de uma melhor pavimentação, condizente com a modernidade do século XXI. Não há como compatibilizar desenvolvimento e ruas revestidas com ultrapassados paralelepípedos na zona central da cidade. Essas pedras retangulares ou quadradas são encaixadas na pista com areia, gerando poeira e, não raro, falta de uniformidade no piso. A estética da zona urbana fica também prejudicada, a não ser em cidades históricas tombadas pelo patrimônio público. Exemplos de ruas que necessitam de um asfaltamento fino ou mais grosso, mais espesso, são a Rua Advalter Ribeiro Soares, atrás do Supermercado Três Irmãos. Olha, é uma rua pessimamente calçada, com paralelepípedos, precisa de asfalto. E a Travessa Jaldate Rachid,
que liga a citada rua à Cidade Alta, sendo opção quando a rua Humberto de Campos encontra-se interditada. Essa travessa Jaldate Rachid, além dos lisos paralelepípedos, é um declive que frequentemente dificulta a subida de veículos automotores, principalmente quando molhada em tempos chuvosos. Na minha opinião, engenheiros de tráfego saberiam orientar sobre uma melhor pavimentação e correção do acesso da Jaldate Rachid a Humberto de Campos. Tem um acesso de uma rua a outra, então essa rua precisa de um asfalto ou um calçamento com bloquetes. A gente fala que, comenta que o impresso vai acabar. Não acaba não. Nessas eleições o que tem de impresso por aí não está no gibi. Em tempo de mídias sociais, comunicação em papel segue forte. Há poucos dias das eleições e na reta final das campanhas, o volume de envio de correspondência, sobretudo por candidatos e partidos, é alto. A gente pensa que com a substituição pelas mídias digitais, não há mais espaço para a comunicação em papel, mas isso não é verdade, segundo a Superintendente Nacional de Canais dos Correios, Paula Gnatti. Em entrevista que ela concedeu ao programa Repórter Nacional da Rádio Nacional, Gnatti lembrou que a vantagem do serviço de mala direta para candidatos e partidos neste período é a mesma, oferecida a empresas, organizações não governamentais, as ONGs e profissionais liberais. É poder segmentar o envio. Mesmo com rede social e WhatsApp, ainda é muito utilizada a mala direta. O tradicional continua forte, enfatizou. Quem não tem mailing, já que é uma dificuldade ter número de todo mundo e alcance em mídia social, pode contar com a mala não endereçada e destinar aquele objeto para aquela região-alvo, para aquela cidade ou para aquele conjunto de municípios em que o candidato tem que conversar com a população e muitas vezes não tem um meio de fazê-lo. Os TRS também são beneficiados, hein? Segundo Gnatti, os Correios colocam à disposição dos tribunais regionais eleitorais, TRS, um conjunto de serviços para o período eleitoral. Além de fazer o pagamento da alimentação dos mesários por meio do vale postal eletrônico, a empresa realiza o transporte do material de apoio a ser utilizado nas urnas eleitorais e o próprio equipamento. Neste ano, por exemplo, temos mais de 100 mil urnas transportadas pelos Correios. Algumas já foram transportadas antes mesmo do período eleitoral, com essa possibilidade de fazer a organização das urnas pelas zonas eleitorais. Outras serão transportadas pelos Correios até as eleições, seja primeiro turno ou segundo turno. E agora vamos aqui à tabela do Auxílio Brasil. A Caixa Econômica já está pagando a parcela de setembro do Auxílio Brasil, né? R$600 no mínimo. Vamos ver quem recebe neste fim de mês. Olha, nesta terça-feira, dia 27, recebe quem tem o NIS final 7. Na quarta-feira, dia 28, NIS final 8. Na quinta-feira, dia 29, NIS final 9. E na sexta-feira, dia 30, último dia do mês, NIS final 0. Ok? E agora eu chamo vocês para doar sangue. Vamos doar sangue, gente? Autoridades sanitárias de Colatina solicitam sempre o comparecimento dos doadores ao Hemocentro a fim de regularizar a situação do banco de sangue. Quem tiver condição de doar sangue, vai lá, porque ajuda pessoas que estão nos hospitais necessitando de cirurgias. A unidade de receptora de sangue de Colatina fica na rua Cassiano Castelo, em frente ao Hospital Silvio Avidos. Um dos telefones é 3717-2800. DDD de Colatina é 27. Telefones importantes eu passo para vocês. Você sabe o telefone da Polícia Rodoviária Federal? É 191. Telefone da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, 166. Ouvidoria, fale com a gente da Prefeitura de Colatina, 997 80 5806.
Campanha antipólio vai até o fim do mês, hein? Olha, irá até o dia 30 de setembro, sexta-feira. Está terminando a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil. O objetivo é imunizar crianças de até 5 anos. Há 30 anos não se registram casos de poliomielite no Brasil, mas o vírus fica circulando entre os países e não se pode descuidar. A paralisia pode imobilizar para sempre os membros inferiores e posteriores da pessoa. Gasolina mais barata no Espírito Santo, eu fiz uma pesquisa informal e encontrei a R$ 4,79. É a rede de postos Caxias do Sul, próximo da estação de pedágio da Eco 101 na Serra Espírito Santo, estava comercializando o litro de gasolina comum por R$ 4,79. Outro local do preço mais baixo é em João Neiva. Município de João Neiva, R$ 4,89 nos postos do município. Eu pesquisei lá, todos os postos que eu pesquisei, R$ 4,89. Preço bem diferente, por exemplo, de Colatina, onde o preço mais em conta é R$ 5,25 no posto Anacleto, bairro Carlos Germano Naumann, antigo Córrego do Ouro. Informações úteis. Atualidades para você. Olha, é uma mensagem agora. Por causa das grandes transgressões, muitos serão condenados à danação eterna se não mudarem de atitudes. Escribas, hipócritas e víboras, atenção, o tempo está chegando. Ouçam a palavra do rei. A ira também é justiça, hein? É a última chance. Sem conversão, é melhor começar a lamentar. Reaproveitamento. Você reaproveita produtos em sua casa, em sua empresa? Olha, em alguns municípios brasileiros, moradores se mostram revoltados com o descarte de grande quantidade de carteiras escolares, muitas das quais poderiam ainda ser reaproveitadas. E se jogam fora objetos servíveis? Já estamos então no primeiro mundo. Não é assim que eles fazem lá? Eu sou adepto dos 3 R's. E você? Você sabe quais são os 3 R's? Reduzir, reciclar e reaproveitar. Anote bem: reduzir, reciclar e reaproveitar. Agora eu quero falar sobre criminalidade. Uma frase: a grande chaga do Brasil é a impunidade, já disse um comentarista do YouTube. Reflexão. Vamos refletir? É importante as nossas reflexões, porque nós vamos tirar a opinião que achamos mais sensata depois da reflexão. Os dissimulados e seu triste destino final. Olha, o que acontece hoje é mais ou menos o seguinte: um aproveitador transformado em Deus e mimado pela classe A, que nunca trabalhou na vida, perdeu a bola para um destemido e lúcido cidadão de classe média mais dedicado. Sem a sua pelota nas mãos, o desocupado agora a quer de volta de qualquer jeito. Para realizar seu intento, ele e seus asseclas chutam na canela do classe média, dão soco na cara e até usam uma espada para eliminá-lo. É um jogo sujo que infelizmente permeia vários segmentos da sociedade brasileira e do mundo. Olha, é uma nojenta, falsa e dissimulada elite cultural, sentenciadora, midiática, política, acadêmica, enfim, uma casta social, econômica, cultural totalmente espúria.
Já era sabido por muitos que essa escória existia, mas não com tamanha intensidade e desfaçatez. Para os bons, no entanto, eis uma boa notícia. Inicialmente a turba vai dar um jeito nessa coisa fétida. Depois, em seguida vem a mão de Deus. E não será com misericórdia, não. Não será com misericórdia, não. Por quê? Porque até a misericórdia de Deus tem limite. E ela acaba aqui, nessa passagem efêmera pela terra. Não é bom nem imaginar a cena de uma pessoa dessa diante de um Deus injuriado, hein? Seria melhor não ter nascido. Pense bem. Momentos de reflexão. E temos agora também uma catequese sobre a missa, a celebração eucarística dos católicos. O padre e doutor Fernando Henrique Giuli Batista, da paróquia São Francisco de Assis de Sorocaba, São Paulo, ele participou de um programa da TV Rede Século XXI chamado Eclésia. E eu fiz um apanhado das principais informações que ele nos deixou. Missa vem de missio, latim, que significa missão. Você sabia? Significa missão. É a melhor oração, a melhor forma de estar em comunhão com Deus. É o resumo da fé, da atualização do mistério de Cristo. É mandamento de Jesus que disse: fazei isso em memória de mim. A missa também é obrigação, ou seja, é preceito. Não como peso, mas como algo bom para o católico. A missa é momento de sacrifício, ação de graças. O rito, ou seja, as regras. O rito é o mesmo, o tempero é que é diferente, dependendo do padre que preside a celebração. O fiel não tem só que assistir à missa, mas participar também. Ele pode cantar, rezar, ajoelhar, louvar, adorar, agradecer. Na missa, o céu desce na terra e a terra se eleva. O padre ali age in persona Christi, na pessoa de Cristo. Há duas partes principais, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. O ato penitencial, o pedido de perdão, vale para pecados veniais, enquanto os pecados graves devem ser perdoados na confissão sacramental, que é sacramento de cura também, assim como a unção dos enfermos. O sacramento é o sinal visível da graça de Deus. Ao longo de 3 anos, lê-se a Bíblia toda, se o fiel frequentar a missa diariamente. Você sabia disso? Ao longo de 3 anos, é passada praticamente a história dos textos bíblicos completamente. A igreja possui imagens de santos, pois eles têm virtudes, são testemunhas de Cristo. Ao chegar à igreja, deve-se ir ao Santíssimo, ao Sacrário, visitar o dono da casa. Ao ir à missa, recomenda-se chegar antes para se acalmar, se preparar. Chegando até o ato penitencial, o fiel pode comungar. O mais indicado é não comungar se chegar depois deste rito, pois se o fizer, o fato deve ser, mas se o fizer, o fato deve ser confessado sacramentalmente na primeira oportunidade. A fé não é egoísta, é eclesial. A missa é sinal visível do corpo místico de Cristo. A liturgia eucarística é um momento de adoração. Olha só, a missa é um momento de adoração
E o que não compreendemos, devemos contemplar. A aparência do pão e do vinho é a mesma, mas a essência muda na Eucaristia. Que importante catequese. E temos mais aqui. O que é pessoa? É uma informação do canal Antônio Fonseca no YouTube. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Para ser pessoa, ou seja, ter as características inerentes a uma personalidade, ser pessoal, é preciso de 3 faculdades: intelecto, emoção e vontade. O Espírito Santo é um ser que inspira, dando sabedoria, por exemplo, a Josué, a Davi, entre outros personagens bíblicos. O diabo, adversário dos cristãos, também é uma pessoa. Opinião. Olha, vou falar sobre endurecimento do cérebro e do coração. Infelizmente, muitos conceitos malévolos da esquerda perversa, intolerante, extremista, hipócrita e dissimulada surgiram dentro de alguns setores religiosos, que até ajudaram a fundar a agremiação política. Gente, é nítido que ainda hoje permeia no meio do povo incauto a falácia desses setores refratários ao reconhecimento do pecado. São pessoas birrentas que vivem numa bolha hermética. Não querem admitir o mal que fizeram e ainda fazem. São indivíduos apegados ao imanentismo. É um segmento cheio de doentes, que eu chamo de esquerdofrênicos. Pessoal da esquerda radical, da política. E tem muitos sepulcros caiados também. Olha, não há razoabilidade nesses comportamentos. Eles endureceram o cérebro e o coração, falam muito em pobreza, mas é apenas um artifício, pois os pobres sempre existirão. Já disse Jesus, e nada de eficaz é realizado concretamente para erradicar a miséria. É um discurso inócuo, engendrado nos meios acadêmicos e que, lamentavelmente, ainda ilude os mais piegas e incautos. Os integrantes da comunidade religiosa, aqueles que têm fé mesmo e rezam realmente, devem orar por esses extremistas para que Deus tenha misericórdia deles. Caso contrário, eles podem ser os primeiros a arder no inferno. Vamos a outra informação agora sobre sacerdote. É do canal Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. O padre é um ungido de Deus. Quando está celebrando um sacramento, Eucaristia, confissão, batismo, o sacerdote age em persona Christi, ou seja, os atos são de Jesus Cristo. Quando ele, no entanto, comete um pecado, está agindo na pessoa própria e não em persona Christi. Agora, outra informação do professor Felipe Aquino. A pessoa mais pobre deste mundo não é a que não tem dinheiro, mas a que não tem Deus no coração. É o ser mais miserável. Vai morrer na indigência espiritual. Pode ser o mais rico, mais sábio, mais culto, mas se não tiver Deus é o mais pobre. Perseverança na crença em Deus. A fé é um dom de Deus. A fé em Jesus tem que ser alimentada. E tem que ser todo dia. Ela tem que ser alimentada na palavra de Deus, na oração, nos sacramentos, confissão, Eucaristia, etc. É como uma planta que precisa de água, adubo e outras coisas mais diariamente. Reflexão: mundo pelo avesso. Inversão de valores. Vejam bem, feministas e grupos moderninhos da esquerda anarquista e nihilista disseram para a mulherada: olha, vocês podem ser o que quiserem, está tudo liberado.
Aí, gente, começou toda essa situação confusa e difusa do mundo atual. Você pode ser tudo. Aí, uma começou a querer ser homem, outra quis jogar futebol, outra quis ser ultra esquerdista, outra quis ser um animal, outra quis beber até cair, a outra preferiu se drogar. Mais uma disse que era uma árvore. E aí o mundo se transformou nessa coisa transviada que vemos hoje. Tudo acontece aos nossos olhos, contra a ciência, contra a religião, contra a família e até contra a natureza. E quem não concordar é taxado de fóbico, veja bem, de não respeitar os outros, de machista, de intolerante. Não pode haver o contraponto para esse pessoal? Meu Deus, o que vemos, na verdade, é uma inversão de valores, uma apologia a tudo que não edifica ninguém. É novela em horário nobre, estampando na cara de todo mundo e estimulando o beijo boca a boca lingual entre pessoas do mesmo sexo. Aí, um homoafetivo famoso justificou-se. O mundo mudou. Será que há raciocínio lógico nisso tudo? Pense bem, é uma opinião aqui para nossa reflexão. E agora eu quero falar sobre os nossos filhos, sobre nossos meninos, nossas meninas, que estudam, que vão para a escola. Tem escola no Brasil divulgando ideias comunistas, marxistas e contra o governo central, com símbolos de foice, do martelo, palavras de ordem contra o chefe da nação, entre outras incongruências, para uma instituição de ensino séria. Não há razoabilidade nesses comportamentos. Ainda bem que há filhos que vêm mostrando os absurdos aos pais. E os casos conseguem uma divulgação nas mídias mais responsáveis, mais sensatas. Uma mãe de estudante disse, inclusive, que a produção desses panfletos, adesivos e outros objetos requer investimentos financeiros. Essa produção não é barata. E essa mãe até questiona esse gasto investido para fomentar o ódio dentro de educandários. Pais alertam que, portanto, há grupos políticos comunistas militantes, além de muitos professores que seguem a mesma cartilha, entrando nas escolas e doutrinando os estudantes na adolescência. Há até universidades que podem ser centros de doutrinação marxista no território brasileiro. Cartazes com palavras de ódio e revolta contra tudo são destaques nesses locais, onde, teoricamente, o estudante deveria se instruir. Shalom Adonai, a paz de Deus, é do hebraico, Shalom Adonai, a paz do Senhor, a paz de Deus para todos vocês. Shalom! Você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com.